Então, abre comigo na página 250 e vamos ler o que a palavra de Deus tem para nós nessa noite, que o Senhor tem para dizer aos nossos corações. Quando ela assim nos diz: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como os servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. Há pouco tempo eu estava refletindo um pouquinho sobre a questão da nossa fé, gente, e como a nossa fé, especialmente no tempo que a gente vive hoje, como essa fé se expressa, como essa fé dialoga, como essa fé se concretiza, como essa se materializa. E olhando, chegando a algumas conclusões, e obviamente lendo gente que fala sobre esse assunto, percebi que a gente pode hoje ver duas dimensões da fé e que, ao olhar essas dimensões da fé, você vai perceber que nós estamos normalmente mais acostumados a uma dimensão dessa fé do que a outra. Que dimensões são essas? Existe a primeira, a dimensão particular da nossa fé. O que eu quero dizer sobre a dimensão particular da minha fé? A dimensão particular tem a ver com o meu tempo de oração, tem a ver com o estudo da palavra, tem a ver com a minha vida na igreja, tem a ver tudo que tem relacionado à minha interioridade, o meu relacionamento com Deus. E já quero enfatizar, não estou dizendo que uma é melhor do que a outra, mas nós estamos acostumados a enxergar fé e espiritualidade muito mais pela sua dimensão particular, a sua dimensão privada, do que a outra dimensão, que é a dimensão pública da nossa fé. Dimensão pública da minha fé tem a ver, e da sua fé, tem a ver de como a gente se relaciona como cristãos com a nossa cultura. Reverendo Leonardo teve agora, está até nesse momento, mas durante esse fim de semana, ouviu aí todo um seminário, equipando os plantadores de igrejas, por causa desse assunto que está muito em voga nos nossos dias, porque a gente tem a tendência de enxergar a fé na nossa particularidade, na nossa espiritualidade, como aquilo que a gente faz dentro do nosso quarto, do nosso relacionamento com Deus, e no máximo quando a gente vai para a igreja e as dimensões que isso se expressa. Só que no tempo em que a gente vive hoje, a gente não pode estar apenas relacionando a nossa fé, a nossa espiritualidade, para aquilo que a gente faz nessa particularidade, mas saber dialogar com a nossa cultura da maneira certa. Até porque muitos que tentaram dialogar com a cultura, dialogaram de uma maneira equivocada. Uma delas foi quando se tentou se dialogar com a cultura e foi absorvido por ela. Em outras palavras, você já deve ter ouvido isso, o mundo entrou na igreja, que numa tentativa de conversar com tudo que há lá fora, ao invés de filtrar certas realidades, ao invés de pegar pontos de contato, ao invés de tentar entender quais são as perguntas do mundo, da nossa cultura, para que a gente responda o que a palavra de Deus tem para dizer, muitos acabaram ouvindo as perguntas que a cultura tem a dizer e respondendo o que, gente? O que a cultura queria ouvir. Por que fizeram isso? Porque de alguma maneira parecia que era um diálogo interessante e porque as pessoas acabaram enchendo as igrejas. Só que com isso o evangelho foi diluído. Numa outra ponta, esse diálogo com a cultura às vezes acontece de uma maneira também equivocada, quando não se leva em consideração absolutamente nada que acontece lá fora. Então a gente acaba conversando sobre assuntos que o nosso tempo não está perguntando. Na nossa maneira de se expressar como culto do Senhor, na nossa musicalidade, nas nossas palavras, no nosso vocabulário, nas nossas abordagens de evangelização, de ensino, parece que a gente esqueceu que vive no século 21. E já vi muita gente refutando, falando assim, não, a igreja não precisa dialogar com a cultura, porque tem medo dessa primeira parte.
porque tem medo que esse diálogo acabe fazendo que os valores do nosso tempo entrem dentro da igreja, mas também corremos o perigo de não entender o que se passa lá fora, de sermos anacrônicos, de sermos distantes na nossa fala, distantes da nossa abordagem. E é só a gente ver Jesus dialogando com o seu tempo, gente. Jesus vivia numa sociedade mais agrária, mais rural, não é verdade? E sobre o que eram as parábolas de Jesus? Jesus falou assim: eis que um construtor veio colocar argamassa para subir um prédio num arranha-céu numa metrópole. Foi essa a metáfora de Jesus? Eis que um semeador saiu a... Faz sentido, claro. Os prédios, as construções não eram as construções que a gente tinha hoje, não faria o menor sentido eles entenderem com a linguagem 2000 anos depois, mas talvez muitos de nós, quando ouvem as metáforas ou as parábolas de Jesus, a gente tenha que não compreender o sentido, mas às vezes compreender o contexto. O que é um grão de mostarda? Para muitos de nós, mostarda é um vidro amarelo que se compra no supermercado. O que é uma semeadura? A maioria de nós aqui talvez já tenha nascido num contexto urbano onde essas coisas não fazem o menor sentido. As hortaliças brotam nas feiras, nos setores do supermercado, assim somos nós. Mas Jesus, no seu tempo, no seu momento, sabia conversar com as coisas do seu tempo. Então a gente precisa também, a nossa relação com a cultura ser uma relação saudável, assim como era a relação de Jesus. Mas não só isso, a nossa relação com a nossa profissão. Muitas vezes enxergamos ou entendemos que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A minha relação com Deus é aquilo que eu exerço, como eu disse mais uma vez, no meu quarto na igreja. E para muitos que não entendem que a fé tem uma dimensão pública, acabam enxergando inclusive o trabalho como aquela coisa ruim que rouba a nossa fé. E não lugar de atuação, e não lugar de ser bênção, e não lugar do reino de Deus. Por isso que às vezes dizem, não são todos, é óbvio que eu não quero generalizar de jeito nenhum, que fala assim, os crentes são os piores funcionários. Porque parece que estão ali, aqui sim, eu estou aqui, mas eu não quero me contaminar muito com as coisas. Eu estou aqui, quando der uma brechinha, o que a gente faz? Em vez de trabalho, a gente lê a Bíblia. Em vez de trabalhar, a gente evangeliza. Em vez de trabalhar, a gente ora. Porque só enxerga qual dimensão, gente? A particular da fé. São essas coisas num ambiente de trabalho. São essas coisas em relação à família. Deixa eu usar um termo aqui, ironicamente, são essas coisas com os meus amigos do mundo. A gente tem uma relação quase de não chegar até ali. E não entender qual de fato é a relação, que eu vou falar daqui a pouquinho, que Pedro está ensinando a gente. Qual é a minha relação e a minha atuação na minha cidade? O reino de Deus, a palavra de Deus, a atuação dos cristãos não está relacionada apenas aqui, ou também, inclusive, mas não somente, quando a gente vai e evangeliza. Que fala assim, a minha relação da cidade tem a ver somente com evangelização. Então eu vou lá, entrego um folheto, falo de Jesus para as pessoas e depois volto para o meu gueto. Estamos, desta maneira, mais uma vez, enfatizando a dimensão particular, privada, e algumas escapadas e vai e volta, quando na verdade, eu acho fantástico, quando você lê as escrituras, o evangelho, os evangelhos, e você vê Jesus, onde ele fazia os seus milagres, onde ele falava da palavra de Deus, onde ele anunciava o reino de Deus. Você tem sim, Jesus fazendo isso na sinagoga, não é verdade? Quando Jesus abre o livro de Isaías 61, não era bem assim, era um rolo, mas ele abre Isaías 61 e ele está falando isso num contexto de uma sinagoga, de um ambiente religioso. Mas quando Jesus vai ser bênção na vida da mulher samaritana, não é dentro de um lugar religioso, é num poço. Quando Jesus ele vai curando os enfermos, é no meio da cidade. Quando Jesus faz ressurreições, é no meio de um enterro. O diálogo de Jesus com tantos outros, com o centurião, o diálogo de Jesus, já falei da mulher samaritana, de Nicodemos, nem sempre está nesse ambiente religioso, mas na dimensão
pública da fé de Jesus Cristo, que anunciava o reino de Deus não apenas na sua dimensão eclesiástica, vamos colocar assim, mas em todos os lugares que ele ia. E a gente vai vendo os relatos e vai lembrando que a gente às vezes lembra pouco dos lugares religiosos, mas a gente lembra de Cafarnaum, a gente lembra da Galileia, a gente lembra desses encontros onde Jesus fazia todos esses milagres nessas cidades, nessas localidades, nesses montes, o Sermão do Monte. E a gente começa assim, onde é que a gente deixou de ser assim? Onde é que a gente se acuou? Ou quando que a gente se acuou? E falou assim, não é mais ali como Jesus fazia. Vamos se isolar. Claro que Jesus também fala de um bom isolamento, que não é um isolamento de rejeição, mas a gente precisa também trancar a porta do nosso quarto e falar com o nosso Pai que nos vê em secreto. Mas a minha intenção aqui é a gente poder colocar essas duas dimensões num santo equilíbrio e vivenciá-las na sua plenitude, para que a gente possa admirar tanto, por exemplo, Martin Luther King, que colocou a fé dele na rua e é conhecido por isso e admirado por muitos de nós por isso, mas admirar também gente como o John Wesley, que gastava horas e horas e horas e horas do seu dia fazendo o quê? Orando. Também era um homem pregador de rua também, mas essa característica da oração é muito forte em John Wesley, e não é admirar um pelo outro, mas que a gente tenha a publicidade de Martin Luther King, e que a gente tenha a particularidade de John Wesley, e na verdade, tudo isso, resumindo, a gente está olhando para Jesus. Um homem que estava com as multidões, mas que despedia as multidões. O homem que estava na sinagoga, mas o homem que estava no mar da Galileia, o homem que estava entre os pescadores e os pecadores. É integrar o Deus do coração e com o Deus da missão. Integrar o fato de que Ele é o Deus da minha vida, também com é o Deus dele, é o Deus da minha cidade. E como falei, meus irmãos, olhando para o retrato da igreja evangélica brasileira, qual é o lado que é mais enfatizado? É o do coração. É o do quarto. E quando Pedro vai nos ensinar sobre essa questão desses dois lugares, eu queria chamar você para enxergar primeiramente, ou particularmente nessa noite, para essa dimensão mais pública da gente. E eu queria deixar um texto para vocês, Filipenses 3:20. Tio Carlos, ele está aí, por favor, no nosso PowerPoint. É o primeiro slide, se puder. Maravilha, obrigado. Na verdade, olha o que Paulo está dizendo aqui. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo está falando para a gente, que nós temos uma cidadania, que ela é celestial. E a palavra usada aqui é justamente essa descrição dessa membresia ou dessa cidadania celestial que todos nós que andamos com Cristo, que vivemos para Deus, que tivemos o coração transformado para Deus, nós temos. Na verdade, quando Deus nos converte, quando Deus muda o nosso coração, Ele além de dar um coração novo, Ele também nos dá uma nova cidadania, que nós somos cidadãos dos céus. Mas, quando nós somos cidadãos dos céus, nós não perdemos a nossa cidadania aqui na terra. Se Ele quisesse que isso acontecesse, Ele simplesmente teria te abduzido, te convertido, abduzido, você não pertence mais aqui, deixa eu tirar desse lugar. E não foi isso que aconteceu, Ele manteve com a gente a nossa cidadania aqui na terra, tanto é que, olha essa palavrinha que está em amarelo, Jesus em João 17:18 fala, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Eu não gosto de slide grande não, tá gente? Mas eu acho que vai ser necessário e daqui a pouco você vai entender por quê, os slides com muitas letras, você já vai entender por quê. Ou quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário,
coloca ela no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. E assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A mesma palavra de Deus diz, a cidadania de vocês está no céu. É a mesma palavra que diz, e vocês são a luz deste mundo. Vocês são o sal desta terra. A luz de vocês precisa brilhar diante dos homens. A fé de vocês precisa ser pública. Mas às vezes a gente coloca isso como uma coisa tão distante, porque às vezes a nossa maneira de se desligar de um assunto é colocar ele grande demais. Posso aprofundar, ou posso diminuir ele para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o nosso papel? Que tal assim? Assim como me enviaste ao Brasil, eu vos enviei ao Brasil. Vocês são sal do Brasil. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do Brasil. Falando de nós, discípulos de Jesus, cidadão dos céus. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens do Brasil, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Ficou mais próximo. Ficou mais real para a gente. Porque às vezes essa ideia de que nós somos a luz do mundo dá um ar meio etéreo. Eu não sei onde, mas eu sou a luz do mundo. Espera aí, começando em primeiro lugar, ou no lugar mais próximo de nós, aonde? Aqui no nosso país. Mas o Brasil é muito grande, não é verdade? Vamos repetir o slide? Assim como me enviastes ao Rio de Janeiro, eu os enviei ao Rio de Janeiro. Vocês são o sal do Rio de Janeiro, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do Rio de Janeiro. E não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. E assim brilha a luz de vocês diante dos homens do Rio de Janeiro, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Agora sim ficou mais próximo. A gente se aproximou do papel, mesmo que você não esteja nos visitando de outro estado, não é, Luiz? Não tem problema, volte para o seu estado, para a sua cidade. Você, Luiz e qualquer outra pessoa, volte com o coração, e a Priscila, com o coração transformando essa frase no lugar onde você foi plantado. Porque é assim que a gente tem que encarar o nosso papel aqui. Não porque a igreja falou isso, mas porque o próprio Cristo nos disse que éramos assim, o sal deste Brasil, o sal desta terra, o sal da nossa cidade. E aí sim, uma palavra talvez defina bem essa relação de como a gente equilibra o fato de nós sermos cidadãos dos céus, e como é que a gente equilibra com o fato de nós sermos cidadãos aqui da terra, como é que essa relação acontece, e é por isso que 1 Pedro diz que nós somos peregrinos. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Essa palavra peregrino é a palavra paróico, de onde inclusive vem a palavra paróquia hoje em dia. E é uma pessoa, ela define uma pessoa que por um período de tempo vive num lugar que não é a sua residência normal. O Tim Keller, no seu livro Igreja Centrada, para mim ele definiu muito bem o status dessa relação do peregrino. Ele diz que nós não somos nem turistas e nem nativos. Nós somos estrangeiros residentes. E ele diz o seguinte: somos estrangeiros residentes, pertencemos a uma outra pátria e temos a nossa lealdade principal a ela, mas participamos integralmente da vida do país em que nós residimos. Sensacional essa definição e esse conceito aí do Tim Keller, porque ele vai falar justamente dessas duas realidades. O turista, ele não tem um compromisso com a cidade. Nosso único compromisso com a cidade, quando nós vamos visitar, seja no Brasil, seja em outro lugar, é a apreciação.
gente não contribui. Claro que indiretamente nós contribuímos quando nós gastamos o nosso dinheiro lá, mas a nossa preocupação não é o desenvolvimento da cidade, não é o bem-estar da cidade. O nosso objetivo é nos divertir, postar fotos no Facebook e guardar boas memórias dela. A gente está lá para curtir, para experimentar uma nova gastronomia, para experimentar, para conhecer um lugar novo, uma nova sensação, alguma coisa interessante. Esse é o papel do turista. Mas nós também não somos os nativos que moram nesta cidade, vivem para esta cidade e vivem de acordo integralmente com as leis e com as culturas da cidade. Porque, nesse sentido, como cristãos, tem hora que a gente se parece muito com o brasileiro, mas tem hora que eu digo assim, não, isso não tem nada a ver comigo. Não porque eu acho a coisa ruim, mas porque, na verdade, a minha pátria celestial, o meu rei, o meu reino, de onde eu venho, não coaduna com esse tipo de coisa. E aí eu entendo que eu não sou nenhum nativo, e eu também não sou nenhum estrangeiro, nenhum turista, perdão, eu sou um estrangeiro residente. E qual é a relação? Em primeiro lugar, enquanto local de atuação, onde eu estou, o Rio de Janeiro, o Brasil é para cuidarmos dele. É para, especialmente nesse tempo, orarmos por ele. É para trabalharmos nele e usarmos as nossas profissões para a glória de Deus. Não são apenas os pastores, os missionários, mas qualquer profissão é usada para a glória de Deus aqui nessa cidade, aqui nesse país. É para a gente evangelizar. É para a gente promover a paz, porque nós somos, nessa conceito da dupla cidadania, nós somos cidadãos brasileiros, e a nossa fé tem que ser pública no lugar onde nós fomos plantados, servindo ao país da mesma maneira que Cristo fez, quando a palavra de Deus nos diz que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Por isso que no versículo 12, ele diz o que diz, a gente vai estudar aí o texto. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, sujeitai-vos a toda a autoridade humana, por causa do Senhor, seja ao rei como soberano, seja aos governadores, como por eles enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é que, fazendo bem, caleis a ignorância dos insensatos, já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Todas as vezes que você está vendo aí marcado em amarelo, é porque Pedro está falando dessa nossa dimensão pública, enquanto lugar de atuação. Já que vocês estão aqui, e vocês estão aqui intencionalmente, porque Deus os colocou nesta cidade, Deus os colocou nesse país, seja correto o vosso procedimento. Se sujeitem a toda a autoridade humana, honrem o rei, e tudo isso porque quando nós fomos chamados para a cidadania, poderia ter dado, especialmente naquela época, uma ideia de que os cristãos podiam ser gente anárquica, de que o imperador naquela época poderia dizer, olha, vocês precisam fazer isso, vocês precisam pagar esse tipo de imposto. Ele dizia assim, nada, a minha relação é direta com o rei dos reis. Se enxergarem meio sem pátria ou coisa parecida, como se eles tivessem um aval divino para esse tipo de insubmissão, e Pedro vai lembrar para a gente, ensinar para a gente que não é assim. Enquanto nós estamos aqui, estamos submissos a essa autoridade humana e amando e servindo a esta cidade. Até porque, meus irmãos, esta cidade, este país, esta terra, este mundo pertence a quem? A Deus. 1 Coríntios 10, 26, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Por que a gente faz isso? Porque, na verdade, nós estamos servindo a terra que pertence ao próprio Deus, ou servindo Deus, que é o dono de toda esta terra, que é dono de toda essa cidade, que é dono de todo esse país, que é dono de todo o mundo. E por isso que o nosso chamado é para nos envolvermos.
John Stott, ele fala uma frase que nos chama muita atenção sobre essa relação do envolvimento. Ele diz que os cristãos sempre tiveram uma forte tendência a se abrigar em uma comunidade evangélica, monástica e fechada. Essa frase me chamou a atenção porque a impressão que tenho é que se a gente não for alertado disso, o nosso modo padrão sempre será voltar aos mosteiros. Não os mosteiros como eram na antiguidade, como existem até hoje, mas a gente viver só a privacidade da nossa fé. Parece que a nossa tendência é essa, a gente tem que jogar sempre o olho lá para fora, o olho para a rua, o olho para a cidade, o olho para o país, porque se deixar, a gente se aquieta, a gente se apequena e a gente se enfurna nas quatro paredes, tendendo sempre a uma comunidade evangélica, monástica e fechada. Cá entre nós, muitas vezes, não de todas, não parece um perfil da igreja evangélica brasileira? Mais monástica, mais fechada do que pública, para a rua, sendo bênção aonde quer que a gente vá. E eu tenho certeza que Deus nos chamou a gente para isso, gente. A proposta de Deus é de, através do evangelho pregado e através do evangelho vivido, através daquilo que você é e através daquilo que você fala a respeito do reino de Deus, a gente poder abençoar essa cidade que é dele, esse país que é dele, esta terra que é dele. Mas, entenda bem, porque vem a segunda parte, numa relação de obediência, de submissão, em primeiro lugar, à minha pátria que está nos céus. Por isso que eu enfatizei demais aqui essas palavras, mas também quero enfatizar essas outras aqui em amarelo. Eu te exorto, como estrangeiros e peregrinos, a absterdes dos desejos carnais. Pulando um pouquinho o parágrafo, sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor. Pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos sensatos, é que honre a todos, amai os irmãos, mas temei a Deus. E aí, eu não sou nativo. Quando eu olho para esse outro destaque que Pedro está dando aqui para a gente, a palavra de Deus está dando aqui para a gente, minhas leis são outras, a minha visão é outra, a minha relação com o meu governante é outra, não significando, mais uma vez, que a gente tem uma relação de insubmissão ao Estado. É uma insubmissão do tipo, meu rei é Jesus, como eu disse, eu só obedeço a ele. Sabe o que isso parece? Parece aquela criança que vai para o colégio e vai para o professor, e o professor manda ele fazer um negócio, e ele fala o seguinte: você não manda em mim, quem manda em mim é meu pai, e eu não vou obedecer você, professor. A criança leva a anotação lá na caderneta, pelo menos era assim no meu tempo, na caderneta. Chegava em casa com aquela bronquinha escrita ali, aí o papai olhava, e um papai consciente vai fazer o seguinte: filho, estou muito feliz, é verdade, você está certíssimo, quem manda em você sou eu, é o papai. A criança fica feliz da vida, e o papai está mandando você obedecer o seu professor. Você está dizendo a mesma coisa, verdade. Em primeiro lugar, minha submissão é completa, 100% ao dono de todas as coisas, mas o dono de todas as coisas, o Rei dos Reis, me disse para eu honrar a todos, amar os irmãos e honrar o nosso Rei. Existe uma hierarquia de poderes aí sim, verdade. Tem um que manda mais do que o outro, muito mais, em primeiro lugar a Deus e depois autoridades humanas, mas não desobedecer nesse segundo. Mas se alguma autoridade, algum rei, algum governante nos proibir de pregar o evangelho, nós vamos fazer o quê? Desobedecer às nossas autoridades. Por isso que existe uma profissão que se chama contrabandista de Bíblia. Verdade verdadeira, gente que vai para ferir a lei de algum estado, de uma nação soberana, porque está submisso ao rei soberano de todas as coisas que mandou. Vai falar de meu filho Jesus. Mas o rei de lugar tal não deixa, mas o governante de lugar tal não jeita. Desobedeça.
naquilo que contradiz com o Evangelho. Se o Estado disser que nós temos que aceitar tal valor, tal tipo de ética, que vai contra o reino de Deus, a quem nós pertencemos, nós não vamos aceitar, mas enquanto estivermos aqui, vamos influenciar naquilo que podemos, através, mais uma vez, da palavra pregada e da palavra vivida. E ele manda, inclusive, meus irmãos, honrar o rei. E eu quero que você não pense agora no nosso país, mas pense no tempo de Pedro. Os reis, os soberanos, os imperadores eram sanguinários, meus irmãos. Era gente que tinha prazer de matar os cristãos, de fazer as suas loucuras, como naquele tempo. Então, a gente olha para esse texto, não pode dizer, mas era muito fácil na época de Pedro, porque não era. As cartas de Pedro, inclusive, falam muito sobre perseguição que acontecia, perseguição física, gente que era morta por ser cristão. E era morta a mando de quem? A mando do rei, ou do imperador, da autoridade maior. E esse mesmo Pedro falava, honre o rei. Ok, dito isso, eu não vou fazer o slide que a gente muda as expressões, mas você vai fazer um slide mental. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai a autoridade máxima do nosso país. Sei que você vai ter um desafio muito grande essa semana, não é? Nossa atitude, gente, vai ser sempre uma mistura de estranhamento, de ao mesmo tempo estarmos aqui e apreciarmos diversas coisas que foi o próprio Deus que fez, quando a Bíblia fala a respeito da criação, e Deus fez todas as coisas e viu Deus que era bom. Tem uma apreciação de coisas maravilhosas que a gente experimenta aqui. O cristão não é chamado aqui para viver num estado de ranzinzice ao tempo inteiro, mas também de apreciação, de prazer, de gosto, mas estranhando certas coisas, porque isso não tem a ver com a terra que Deus planejou que a gente seja, que a gente vivesse. Por isso que ele vai falar dessas duas realidades. Primeiro, eu exorto vocês, como peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais. Olha que interessante, essa fala não é do nada. Porque vocês vão entrar numa cultura, vocês vão entrar num país, vocês vão entrar numa nação, vocês vão entrar num território, numa tribo, e vocês vão perceber que lá os cidadãos daquele lugar não têm os mesmos valores que você. Eles não enxergam o casamento da mesma maneira que vocês, eles não enxergam as leis da mesma maneira que vocês, eles não enxergam o dinheiro da mesma maneira que vocês, não enxergam relacionamento, amizade, as coisas que ele fala, eles não têm os mesmos objetivos que vocês. Não tem. Vocês vão entrar nessa determinada cultura e vão olhar e tudo e vai falar assim, cara, isso é diferente. E por que essa palavra aí de Pedro, se abstenham dos desejos carnais? Porque na medida que a gente vai vivendo, a gente costuma se adequar ou se permitir-se adequar-se com a cultura, com as leis do lugar onde a gente está, não é verdade? Se você tem um amigo gringo, seja ele de onde for, e ele vive no Brasil há muito tempo, você já fala assim, você já está aqui há 5 anos, você já é meio carioca. Em tudo que há de bom nessa frase, e tudo que há de ruim nessa frase. Você já é meio brasileiro, tudo que há de bom nessa frase, tudo que há de ruim, porque a gente acaba se deixando influenciar. Somos assim. Aí olha o recado de Pedro aqui para a gente. Vocês vão conviver, vocês vão ver desejos esquisitos verem dentro de você, mas sejam diferentes, porque vocês têm a cultura do reino. Se abstenham dos desejos carnais. E a ideia de abster aqui, essa palavra fala de embate, é uma linguagem militar. Entre em guerra contra esses desejos que vão destruir vocês. Destrua eles primeiro, na força do Espírito Santo. Estranhe, mas não copie. Não deixe isso virar hábito na vida de vocês. Se distinguam dos demais. Se você é francês e veio para o Brasil, não copie o jeitinho brasileiro. Se você é brasileiro e foi para a França,
não copie o distanciamento das pessoas. Estranhem, sejam diferentes, naquilo que é bom, apreciem, agradeçam a Deus, que é fruto da graça comum do Senhor, mas naquilo que é diferente, não entre no esquema, seja diferente, você tem a cultura do reino. Em outro ponto, Pedro vai dizer, tenha um correto procedimento entre os gentios. E a palavra gentio aí não é só um contraste do judeu com o não judeu, inclusive a palavra gentio é o etnos, que pode significar um povo, uma tribo, onde vocês estiverem, tenham um correto procedimento, sejam os melhores cidadãos, sejam o melhor para o país, seja o melhor para o Brasil, seja o melhor para o Rio de Janeiro. De que maneira? Com procedimento correto, com ação, com conduta. Não é só na base do imaginário, não é só na base das ideias, é na base da ação, da realidade, do dia a dia. Bom seria que quando alguém contratasse no Brasil, olhasse para o currículo e falasse assim, poxa, esse cara é cristão? Cara, olha... Não vou dizer todo mundo, mas a maioria esmagadora desses tais cristãos é um excelente cara no trabalho. Fosse quase como um certificado de qualidade. Mas é isso que Pedro está chamando a gente para ser. Sejam os melhores cidadãos. Procedimento, ação, conduta. É gente boa, que convive, que serve bem essa cidade porque é submissa a um rei. Se o lugar onde você está, se as pessoas subornam para se livrar do poder, do problema, não suborne por nada. Se no lugar onde você está, se as pessoas mentem por qualquer coisa, não minta. Se as pessoas fazem corpo mole no trabalho, não faça. Se eles acham que sexo é tudo, coloque o sexo no devido lugar. Se eles acham que o fazer errado é certo, continue a fazer o certo. Se eles são animais, ogros no trânsito, seja mais gentil. Essa é difícil. Se eles não se dedicam e dão o melhor para a cidade, os próprios cidadãos aqui da terra, deem o seu melhor, para que a gente conclua que, na verdade, o Rio de Janeiro ama os cristãos. Não é isso que a Bíblia nos diz? Em Atos 2, quando ela vai falar sobre os cristãos da igreja primitiva, ela fala de perseguição, o livro de Atos, mas também fala que eles contavam com a simpatia de todo o povo. E vai ser sempre essa a nossa relação, de perseguição, mas de simpatia, por causa do que o próprio Pedro fala. Quando você age dessa maneira, você cala os opositores. Eles tentam enquadrar, ver coisas, o que esses caras, vão pegar eles de alguma maneira, mas caramba, eles fazem o bem. Eles servem direito, eles amam a cidade, eles têm um procedimento correto. No fundo, a gente tem que amar esses caras, mas dentro de mim tem um negócio que não gosta deles. Mas o nosso procedimento cala a essa oposição. Nós sempre teremos um estranhamento e uma apreciação. Não é mais ou menos assim que a gente sente, aqui já venho terminando a nossa mensagem, quando a gente viaja? Em alguns aspectos, a gente olha quando viaja para fora do país e diz, gente, como é maravilhoso esse lugar. Às vezes, como as pessoas são educadas. A gente ouve muito isso, aprecia muito isso. As pessoas nesse país, elas respeitam, naquele determinado país, respeitam o espaço uma das outras. Mas também, volta e meia, você recebe um e-mail, um telefonema, uma conversa de alguém que mora fora e diz, olha, eu estou aqui há 5 anos, e eu só tenho um casal de amigos. Como é esquisito esse lugar. É sempre assim quando a gente vai para uma outra cultura. Apreciação e estranhamento. Ou quando, como falei, um estrangeiro, um gringo vem para cá. Gente, que barato a maneira como vocês se abraçam. Até na igreja, abraça um desconhecido e dá 2 beijinhos. Barato, que legal, e vocês são calorosos, mas ele chega aqui, pega o carro, liga e fala assim, olha, impressionante, vocês desobedecem todas as leis do trânsito, possíveis e imagináveis, vocês são doidos. O peregrino é esse, o estrangeiro residente. Que bom que nesse sentido,
O Rio de Janeiro, o Brasil, reflete o reino de Deus. Que bom essa cidade, mas que pena que nessa cidade, nesse sentido, o Rio de Janeiro, o Brasil, não reflete o reino de Deus. Não vou me conformar com esse mundo. Para a gente concluir, para fazer parte desse reino, para ganhar esse passaporte diplomático, primeiro, você precisa reconhecer quem é o seu rei. Você fala assim, não, mas é o presidente, é uma autoridade. Calma, não estou dizendo isso. Aí eu vou dizer, é o da sua vida, do seu coração. Se Cristo é o rei da sua vida, se Ele é o rei da sua história, é o seu rei do seu coração, você já é, sim, um cidadão celestial. Agora, se você não é, o convite do próprio Jesus é, vem para o reino. Vem fazer parte. Tem um coração transformado. Reconheça os seus pecados, reconheça os seus erros, reconheça a sua distância, reconheça que no fundo, a humanidade é um grupo de rebeldes contra Deus. Mas, porque Deus quer ter paz com as pessoas, com o seu próprio povo, Ele mandou Jesus Cristo. E somente pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, nós podemos de novo, mais uma vez, ou pela primeira vez, sermos reconciliados com o Rei de toda a criação. Por causa do seu Filho Jesus, vem fazer parte do reino. Mas se você já é, viva como tal. Na esfera privada, na esfera pública, na sua oração, na sua ação, no seu coração, nos seus braços, no seu trabalho, na sua igreja, não tem opção. Em todos os lugares, mostre que você pertence ao Rei e ao reino de Deus. E que a gente está aqui para amar e servir esse país, essa cidade, porque nós oramos assim, na oração do Pai Nosso. Quando nós dizemos, eu vou trocar a ordem intencionalmente, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim nos céus, como também na terra. E a igreja é o sal dela. Que Deus abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor, eu louvo o teu nome, Deus, pela tua palavra que nos desafia, que nos transforma, que nos muda. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz a gente abrir os nossos olhos para a gente entender, Senhor, que a gente precisa mostrar, evidenciar que a gente é do Senhor, Pai, onde quer que a gente vá, Senhor. Deus, a gente precisa estar contigo, Senhor, no nosso quarto, a gente precisa estar contigo no coração, a gente precisa estar contigo nessa relação, nesse cultivo da nossa interioridade. Queremos isso, Pai, crescer cada vez mais assim, nessa intimidade tão maravilhosa, mas uma intimidade, Senhor, que vai para a rua, Pai. Uma intimidade que anda, Senhor, pelas Galileias do nosso tempo, pelas Cafarnaúns do nosso tempo, Senhor, pelos montes do nosso tempo, Senhor. Como Jesus, o teu Filho, fazia, Pai, curando, abençoando, proclamando o reino, proclamando salvação. Assim a gente quer ser, com aquilo que o Senhor tem transformado a gente e com a palavra que o Senhor tem dado para nós. Pai, nos ajuda, Senhor, como cidadãos dos céus, como pertencentes a Ti, ó Rei dos Reis, a sermos os melhores cidadãos aqui na terra, Pai. Para que aí sim a gente possa salgar, Pai, esse lugar que o Senhor nos plantou. Amar com o amor de Jesus Cristo, estranhando coisas que não te pertencem, se abstendo delas, mas por misericórdia, amando e servindo esse lugar que o Senhor nos plantou, Pai. Faz isso com a gente, abençoa a tua igreja, a igreja da Gávea, mas abençoa o teu povo, a tua igreja espalhada pela face da terra e espalhada pela face desse Brasil, desta cidade, para que sejamos assim. Se nós te louvamos e pedimos que o Senhor nos capacite para vivermos assim, no nome santo, grande e poderoso do teu Filho Jesus. Amém.